Há uma escuridão presente no mundo e eu vou lhe mostrar por quê. De acordo com a Bíblia, Apocalipse 12 nos dá uma visão sobre uma grande guerra que eclodiu no céu. Esta guerra teve Miguel Arcanjo de um lado e Lúcifer Satanás, que foi referido como o dragão, do outro lado. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e o dragão perdeu a batalha. Ele e seus anjos foram forçados a sair do céu. Agora, quando você entender o que acontece a seguir, isso explicará muito do mal que você vê no mundo hoje. O coração de Lúcifer foi corrompido pelo mal enquanto ele estava no céu. Consequentemente, ele conseguiu corromper outros anjos também. O céu é um lugar de pureza. Deus não toleraria isso. Portanto, quando o arcanjo Miguel lutou contra Lúcifer e seus anjos, foi arremessado dos céus, como nos é dito em Apocalipse 12, versículo 9. Então, o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado o Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então, olhe para esta sequência de eventos. O diabo foi lançado na terra. O diabo, que a Bíblia descreve como dizendo que engana o mundo inteiro, foi lançado na terra. E finalmente seus anjos foram lançados com ele. Portanto, não se enganem, o diabo está na terra. Quero destacar e expor a obra do diabo em 3 áreas: no passado, no presente e no futuro. Vamos começar com o passado, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Há evidências do diabo trabalhando nesta terra. Veja os seguintes casos: Adão e Eva no jardim do Éden. A serpente veio e corrompeu a humanidade. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Satanás recebe permissão do Senhor para afligir Jó fisicamente. Jó é acometido de úlceras. Elifaz, Bildade e Zofar vão consolá-lo. E num outro dia, em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó 2, versículo 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Preste atenção em como Satanás atacou Jó. Ele usou pessoas, os sábios e os caldeus, que eram saqueadores, atacaram Jó e sua propriedade. O diabo então usou elementos. Fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os pastores. E então somos informados que um vento poderoso veio do deserto e atingiu uma casa onde todos os seus filhos estavam reunidos, e aquela casa desabou. Através das pessoas e através dos elementos, Satanás conseguiu atacar Jó. E então, no Novo Testamento, lemos sobre como Cristo libertou 2 homens endemoninhados e os demônios foram lançados em uma manada de porcos. Os demônios suplicavam a Jesus para enviá-los para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. A manada se atirou no mar e se afogou. Lemos sobre o menino em Lucas 9 que de repente gritava e depois era jogado no chão em convulsões, espumando pela boca. Então, o demônio espancava o menino. Jesus repreendeu aquele espírito imundo e curou aquele menino. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E então, antes de Jesus ser crucificado, em Lucas 22, versículo 3, somos informados de que Satanás entrou em Judas. Esse é um pensamento realmente assustador. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Então, esses são alguns casos de como o diabo trabalhou no passado.
Agora, vamos olhar para o futuro. No futuro, de acordo com o livro do Apocalipse e muitas outras passagens da profecia bíblica, o diabo levantará o anticristo, um ser humano satanicamente motivado e capacitado para o mal. Apocalipse 13, versículos 7 e 8 diz também que foi permitido fazer guerra com os santos e conquistá-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. E todos os que habitam na terra o adorarão, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para aqueles que pregam o Evangelho em algumas partes do mundo, a perseguição é real e intensa. Os cristãos estão sob séria perseguição. Para aqueles que criam filhos, há um esforço enorme lá fora que visa doutrinar as crianças e normalizar tudo o que é contra a Bíblia. Para aqueles que buscam entretenimento, o entretenimento mundano está inundado com imoralidade, atividade ocultista e todo tipo de mal. Mas tudo isso está acontecendo porque, se você se lembra do que a Bíblia diz, a revelação Apocalipse 12, versículo 12, que diz: portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Isso pode levar você a pensar que Deus se esqueceu de nós. Pode parecer que Deus nos deixou sozinhos para lutar. No entanto, o oposto é verdadeiro. Tudo isso está acontecendo porque Deus está nos preparando para o seu retorno. Estamos vivendo nos últimos dias e Deus está se preparando para voltar para salvar seu povo e julgar seus inimigos. A verdade é que estamos nos últimos dias desde a ressurreição de Jesus. Enquanto você lê o Novo Testamento, há muitas vezes em que os autores falam como se estivessem atualmente vivendo nos últimos dias. Um exemplo disso pode ser encontrado em Hebreus, onde a Bíblia afirma: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Em Hebreus afirma claramente que em 60 d.C., ou seja, há quase 2000 anos atrás, estávamos nos últimos dias. Estávamos nos últimos dias então e estamos nos últimos dias agora. Deus tem esperado para voltar e consertar o que está quebrado desde que Jesus ressuscitou da sepultura há quase 2000 anos atrás. E Deus está ainda mais perto de retornar. O diabo é um enganador. Ele vem como ovelha, quando na verdade é um lobo. Ele vem como servo, quando na verdade é um destruidor e ladrão. É por isso que há tanta doutrina falsa no mundo hoje. É o diabo afastando as pessoas de Deus. A Bíblia nos adverte que haverá aqueles que dizem ser Jesus, que dizem levar outros à verdadeira vida, mas estão tentando enganar outros para que o sigam. É claro que encontramos inúmeros líderes religiosos que afirmam levar as pessoas a Deus, mas não seguem a palavra de Deus. Existem até outros líderes e ideologias não religiosos que afirmam ser o caminho para Deus. São as celebridades e os ricos do mundo que afirmam que, se você seguir os caminhos deles, terá a vida verdadeira. No entanto, todas essas táticas não levam à vida, mas são enganos vindos diretamente do inferno. Outro sinal dos últimos dias, segundo Jesus, será a guerra e o conflito. Jesus diz em Mateus 24, versículos 6 e 7, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Os últimos 100 anos têm sido cheios de derramamento de sangue. Só na Segunda Guerra Mundial, algo entre 70 e 85 milhões de pessoas foram mortas, o que representa cerca de 3% da população da época. E nos dias de hoje, a guerra está acontecendo ao nosso redor. Parece que a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial pode acontecer.
A violência e a guerra estão borbulhando nas costuras da nossa sociedade. Inúmeros sinais estão nos apontando para o fato de que estamos nos últimos dias e o retorno de Jesus é iminente. Embora não saibamos a hora ou o dia da volta de Jesus, sabemos que está chegando rapidamente. Quando ele vier, aqueles que estiverem seguindo-o receberão uma recompensa, que é a vida no céu com o Pai. No entanto, aqueles que rejeitaram seguir os caminhos de Jesus serão punidos com a vida longe de Deus no inferno. O tempo está chegando e logo estará aqui em que Jesus retorna. Você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você entregou sua vida para segui-lo? Não estou perguntando se você acredita em Deus. Até os demônios acreditam em Deus. Eles até acreditam que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer pelos pecados do mundo. No entanto, eles não estão dispostos a se ajoelhar e segui-lo. Então, deixe-me perguntar novamente. Você se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo? Você colocou sua fé nele como seu Salvador e Senhor?